Deus. Retornamos com o programa Impacto da Fé para abençoar a sua vida, querido telespectador, querido internauta, seja bem-vindo. Leonilson, eu acabei de ligar a TV ou me conectar pelo celular. Parabéns, você está no melhor momento do programa, que é o momento da palavra. Esse é o momento que eu peço a você que me dê de presente ainda mais a sua atenção e concentre o seu coração naquilo que nós iremos ministrar aqui, tá bom? Quero aqui desejar um abraço especial aqui para o Fernando Peniche, grande amigo, está conectado no programa. Além disso, é um dos nossos promotores de mídia, né? Que está sempre nos ajudando aí, divulgando a palavra de Deus através das programações. Também a Socorro Cordeiro, que está conectada com a gente, tá bom? Diegão, vamos para cima, vamos para a palavra? Coloca aí, eu sei que o fundo musical já está aí colocado, né? Então vamos lá. Olha, quero convidar você que tem uma Bíblia próximo de você, abrir lá no livro de 1 Coríntios, tá bom? 1 Coríntios, na verdade, 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos falar hoje sobre a natureza da Páscoa. Afinal, o que significa, de fato, a substância real da Bíblia com relação à Páscoa, tá bom? Já que nós estamos aí próximo, né, às vésperas da Páscoa, para comemorar, nós precisamos trazer aqui um entendimento correto do que ela significa para nós dentro da ótica cristã, tá certo? E você vai receber isso agora na sua casa através dessa programação, tá certo? Onde você estiver me acompanhando, vem com a gente. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8, tá bom? Esse é o texto base, o texto basilar que nós vamos usar para as expressões de exposição da palavra nesse exato momento. O tema dessa mensagem é a natureza original da Páscoa. Em primeiro lugar, nós vamos ler o texto que diz assim, 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 7 em diante. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Eu vos tenho escrito por carta para não vos ajuntardes com os fornicadores. Bom, esse texto, ele nos traz duas coisas muito importantes daquilo que de fato a Páscoa é. Paulo vai diretamente na substância central da Páscoa, dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Mas quando você avalia a Bíblia como um todo, você vê que a Páscoa ela é uma festa comemorada não apenas pelos judeus. Ela tem um significado para os judeus, como também ela tem um significado para os cristãos. Agora, quando você percorre e passeia pela Bíblia Sagrada, você vê que a Páscoa ela tem três importantes pontos em diferentes experiências da Bíblia. Em primeiro lugar, nós podemos ter um sentido real do que a Páscoa é na experiência de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram e foram cobertos por Deus após o seu pecado. Nós temos outra ideia do que a Páscoa é, exatamente quando o povo judeu foi tirado, né? O povo hebreu foi tirado do Egito para ser encaminhado para a terra prometida. E nessa trajetória aconteceu de Deus dar muitos livramentos para o seu povo. E um desses livramentos foi um livramento da praga de morte, onde o anjo da morte iria passar, matando os primogênitos de todos os que estavam ali no Egito, e só não iria executar aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Nesse sentido, Páscoa ali significa livramento, certo? Da morte. Mas também nós temos no Novo Testamento outra ideia daquilo que significa a Páscoa. Nós temos o sentido daquilo que Jesus fez por nós, no sentido do que Cristo executou na cruz do Calvário, produzindo grande livramento eterno para todos aqueles que nele creem. Agora nós vamos começar a extrair aqui a substância da Páscoa, em cada experiência dessa. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a entender a palavra Páscoa. A palavra Páscoa, no original, tanto na ligação do hebraico quanto do grego, significa passar por cima, ou cobrir, ou propiciar, ou proteger,
ou até mesmo justificar e garantir. A palavra Páscoa tem esses significados na Bíblia Sagrada. Significa passar por cima, por isso que é pascoar ou passar, certo? Por cima. Pascoar significa passar por cima. Ou então cobrir, propiciar, proteger, justificar e garantir. Agora nós vamos entender por que a palavra Páscoa significa passar por cima. Em primeiro lugar, ou cobrir. Quando nós analisamos a experiência de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, nós entendemos dentro da Bíblia Sagrada que toda a humanidade recebeu a herança do pecado por meio dessa desobediência do homem. E a Bíblia diz que por causa dessa desobediência entrou a morte, as doenças e todas as consequências negativas no mundo todo foi exatamente por causa da consequência do pecado. O mal que está no mundo não é produzido por Deus, mas pelo coração humano. Pois a Bíblia diz que é exatamente do coração do ser humano que saem todos os tipos de maus pensamentos. Então, entenda um ponto importante. Quando Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, eles se sentiram nus. Não apenas se sentiram nus, como eles se viram nus diante de Deus. Eles se viram culpados, eles tiveram consciência do pecado, eles tiveram consciência daquilo que eles haviam feito contra Deus. Então, a Bíblia relata que Deus, após uma conversa com Adão e Eva, Deus sacrifica um animal. E então desse animal faz pele e veste Adão e Eva novamente. Agora existe um ponto muito interessante aí que eu quero dizer para você. Quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, eles tentaram se autocobrir. A Bíblia declara que eles pegaram folhas de figueira, cozinharam essas folhas e então eles tentaram se cobrir a sua nudez com essas folhas. Mas a minha pergunta aqui para você é por que Deus cobriu eles de novo? Se eles já não tinham se cobrido com as folhas de figueira, nós temos um ponto interessante. Em primeiro lugar, esse ponto interessante a ser observado é o princípio de que tudo aquilo que eu e você podemos produzir com as nossas próprias mãos não pode cobrir a nossa culpa, a não ser que nós possamos ser cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, a não ser que Deus nos cubra, a não ser que o próprio Deus, aquilo que venha dele, perdoe os nossos pecados. O homem não consegue se autossalvar. O homem não consegue produzir com as suas próprias obras. Lembra que Adão e Eva não produziram, não pegaram as folhas de figueira, era fruto da obra da mão deles. Eles se cobriram. É como se Deus estivesse dizendo assim, tudo aquilo que você faz de bom, ou qualquer obra que você possa fazer, não tem a capacidade de cobrir a sua culpa e o seu pecado. A única coisa que tem poder para cobrir a sua culpa e o seu pecado é aquilo que eu, Deus, faço por você. E por isso que quando Deus mata um animal e produz roupas para eles, ali simbolicamente significa que Jesus é o Cordeiro de Deus que cobre as nossas culpas e os nossos pecados. E nada do que você possa fazer, vinda da sua própria justiça, do seu próprio mérito, das suas próprias obras, pode ter capacidade de cobrir os seus pecados e suas culpas. Agora, o ser humano, ele carrega uma culpa original. Há uma culpa dentro do ser humano. E existe uma culpa não resolvida dentro do ser humano. E por isso que ele busca de várias maneiras, ou várias formas, lidar com essa culpa. Você sabe como é que nós procuramos lidar com a culpa quando nós não conhecemos de fato a porta da graça? Muita gente tenta, por exemplo, lidar com a culpa transferindo essa culpa para os outros. Ou seja, é aquela pessoa que ela lida com a culpa culpando os outros. Não sou eu, é fulano, é ciclano, foi fulano, foi ciclano. Ela procura lidar com a própria culpa culpando os outros. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus perguntou para Adão por que ele tinha feito aquilo. E então Adão culpa a mulher. Adão aponta para a mulher e diz assim, foi a mulher que você me deu, ela que comeu primeiro. Depois a mulher culpa a serpente. Ela diz assim, não foi a serpente que me enganou. Veja, como Adão e Eva tentaram lidar com a culpa, primeiro tentando se autocobrir. Em segundo, eles tentaram lidar com a culpa, transferindo essa culpa para os outros. Ninguém consegue realmente ratificar a culpa ou lidar com a culpa de verdade, transferindo essa culpa para os outros. É o primeiro ponto que nós entendemos aqui. Nós não podemos cobrir nossas culpas transferindo-a para os outros.
Em segundo lugar, muitas vezes nós tentamos lidar com a culpa tentando compensar essa culpa, fazendo coisas boas ou praticando a sua própria justiça. O que é isso? Muitas vezes a pessoa tenta lidar com a culpa praticando boas coisas. É como uma pessoa que vive sonegando e tendo o lucro de maneira desonesta. Lucro financeiro de maneira desonesta. E então ela procura compensar essa culpa do lucro desonesto dando cesta básica, por exemplo. Né? Ou oferecendo essas formas para que a culpa de que ela está ganhando dinheiro de maneira desonesta possa ser sanado com a atitude de que ela está ajudando os outros. Então muita gente procura lidar com a culpa tentando compensar ela fazendo coisas boas. E não é assim também que nós lidamos com a culpa. Outra forma que muitas vezes nós tentamos lidar com a culpa é se escondendo. Foi isso que aconteceu também com Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a Deus, eles correram e se esconderam atrás das árvores do jardim com vergonha. E Deus, sabendo onde eles estavam, mesmo assim perguntou: onde vocês estão, Adão? Onde você está, Adão? Muitas vezes nós tentamos lidar com a culpa também nos escondendo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O homem tem duas escolhas. Ou ele se esconde em Deus, ou ele se esconde de Deus. Se o homem tentar se esconder de Deus, ele vai achar um abismo cada vez maior para ele. Agora, se você se esconder em Deus, você vai encontrar restauração. Então, em vez de correr dele, corra para ele. Em vez de tentar fugir do chamado de Deus, corra em direção ao chamado, que as suas e as minhas fraquezas possam nos lançar nos braços do Senhor e não para longe dele. Entenda uma coisa. Muitas vezes nós tentamos lidar com a nossa culpa fugindo de Deus. E essa não é a maneira certa de nós lidarmos com a culpa também. Eu vou explicar mais para você. Outra maneira de nós tentarmos lidar com a culpa é anestesiando essa culpa dentro de nós com escapes emocionais. É quando nós tentamos lidar com a culpa com alguns escapes na vida. E a gente tenta escapar para as drogas, tenta escapar para momentos ali de passageiros. A gente fica escapando, né? Tentando ali momentos passageiros emocionais para tentar não lidar com a culpa em nosso ser. Outra forma de nós tentarmos lidar com a culpa é negando essa culpa em nós. Fingindo que ela não existe. Ou até mesmo que nós não tropeçamos. Outra forma errada de nós lidarmos com a culpa é tentar minimizar a culpa. Dizendo: não, eu só errei, não pequei. Outra forma também de nós lidarmos de maneira errada com a culpa é enterrarmos a culpa debaixo das nossas perspectivas passageiras. Outra maneira que as pessoas tentam, ou nós tentamos lidar com a culpa, é nos punir. Muita gente que tenta lidar com a culpa se autopunindo. Muitas religiões ensinam as pessoas a lidarem com a culpa se autopunindo. Por exemplo, no hinduísmo, a pessoa, quando se sente culpada, ela pega um chicote e lança as costas. Outra pessoa, quando se sente culpada, diz que vai andar tantos quilômetros de joelho porque ela se sentiu culpada. Mas essa também não é a maneira bíblica de você lidar com a culpa, se autopunindo. Né? Outras pessoas se autopunem fazendo mais coisas religiosas, ou não. Outras pessoas tentam lidar com a culpa evitando ela, confessar ela. Ou até mesmo redirecionando essa culpa para os outros. Ou até mesmo se autopersonificando como culpa, dizendo: não, sou eu. Agora, Leonilson, você me deu muitas formas erradas de lidar com a culpa. Qual é a maneira certa de lidar com a culpa? Sabe qual é a maneira certa? É se deixar ser coberto por Deus. Porque Deus fez para Adão exatamente vestes para cobri-lo. Porque aquilo que Adão estava produzindo não tinha capacidade de cobrir a culpa dele. Somente o que Deus fez foi capaz de cobrir a culpa de Adão, a nudez de Adão. Deus matou um animal e cobriu ele. O que estava querendo dizer isso? Ali é um ponto simbólico. De que, Leonilson? De que somente o Cordeiro de Deus, em seu sangue derramado na cruz do Calvário, pode cobrir os nossos pecados e a nossa culpa original. Você sabia disso?
Para que serve a Páscoa na experiência de Adão? Serve para nós entendermos que só Deus pode cobrir os nossos pecados, pode cobrir as nossas dores, pode cobrir os nossos erros, pode cobrir as nossas limitações e fraquezas. O apóstolo Paulo soube lidar com a culpa da maneira correta. Ele lançou todo o seu coração e sua vida em Deus e aprendeu a depender dele. A culpa não resiste à graça de Deus. A culpa, ela é dilacerada diante da graça transformadora do Senhor. E não há alguém tão culpado com a consciência que a graça de Deus não possa resgatar e transformar. Não há ninguém tão afundado em um poço de lamaçal que o amor de Deus não possa ir de maneira mais profunda para resgatá-lo. Não há ninguém tão caído e cabisbaixo que a graça de Deus não possa reerguer do pó e do monturo. Não há ninguém tão perturbado e tão bombardeado em sua mente que a graça de Deus não possa trazer alívio, não possa trazer perdão, não possa trazer graça e levantar você de verdade. E eu quero dizer para você que está me assistindo aqui nesse dia, existe mais poder na graça de Deus para te cobrir do que pensamentos negativos para destruir você. Então, chegou a hora de você lançar seu fardo em Jesus. Troque o seu fardo. Jesus disse assim, ó: tomai o meu jugo e meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve. Agora, a primeira experiência que nós entendemos do significado da Páscoa é que só Deus pode nos cobrir. Amém? Esse é o primeiro significado. Nós vamos entender o segundo significado da Páscoa, queridos espectadores, amigos que estão me assistindo nesse dia, com a experiência do povo de Israel. Primeiro, nós entendemos a ideia da Páscoa com Adão. Segundo, nós entendemos a ideia da Páscoa com a experiência que Deus deu para Israel a libertar esse povo, tanto do Egito quanto da morte. Então, a palavra Páscoa, no aspecto do povo de Israel, significa libertação da escravidão e salvação da morte. Ok? Você compreende isso? A palavra Páscoa, na experiência do povo judeu, significa libertação da escravidão. Por quê? Páscoa significa passar. É Deus tirando alguém do Egito e fazendo ela sair do Egito para a terra prometida. A palavra Páscoa no Novo, nesse ponto aqui, significa quando Deus tira você do Egito e transfere você para o reino da maravilhosa luz dele. E o Egito é o mundo. O Egito é a antiga vida. O Egito é o antigo homem. O Egito é o velho homem. O Egito é o antigo estilo de vida de escravidão. É Deus tirar você da escravidão para a liberdade. É Deus tirar você da perdição para a salvação. É Deus tirar você, de fato, das consequências eternas para os resultados gloriosos que o Evangelho traz para a sua vida. É Deus tirar o Egito de você e você do Egito. Isso é um ponto interessante, a libertação da escravidão. Para o judeu, Páscoa significa libertação. Deus tem libertação para cada um de nós. Não há grilhões que Ele não possa quebrar. Não há força, você pode se encontrar de maneira fraca, mas lembre-se que para uma fé fraca sempre existe um Cristo forte. Você pode se achegar a Ele de maneira fraca, porque o poder da libertação não se encontra em nós, mas se encontra naquele que nos liberta. Toda pessoa que se achega com fraqueza a Deus se depara com a força ilimitada do Espírito Santo para libertá-lo. Você pode se achegar do jeito que você está, fraco, se arrastando, um coração débil, de que esse Deus, a grande resposta dele, está na capacidade dele e não na sua. Então, achegue-se com a fraqueza da sua vida a Ele e Ele vai te recompensar com a força dele. Achegue-se com a sua perdição e Ele te dará a salvação. Achegue-se com a sua circunstância negativa e Ele vai te dar aquilo que de fato Ele planejou para você antes da fundação dos tempos. A redenção em Cristo, o amor dele derramado em seu coração pelo poder do Espírito. É nisso que você precisa entender. O segundo significado de salvação para o judeu é salvação da morte. E nessa experiência de que Deus livrou o povo da morte, nós podemos ter alguns símbolos aqui. Os símbolos na Páscoa judaica: temos o faraó, temos o cordeiro,
temos o livramento do juízo e temos a liberdade da escravidão do Egito. O faraó, é claro, representa o diabo, representa as pragas, representa todo tipo de mal. Agora também nós temos o livramento do juízo, que foi produzido exatamente pela marca do sangue do Cordeiro de Deus. Se esse sangue estiver sobre a sua vida, o juízo de Deus não chega até você. Se o sangue do Cordeiro de Jesus, se o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, estiver sobre a sua vida, marcando o seu coração, marcando o seu ser, marcando a sua vida, o juízo não chega até você. Agora um ponto. O sangue de Cristo, ele nos marca de maneira interior e exterior, e eternamente. Ele nos marca por dentro, nos marca por fora, e nos marca eternamente. Vou até traduzir. Ele nos marca interiormente, ele nos marca exteriormente e nos marca eternamente. Interiormente, o sangue nos marca purificando nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções, cada aspecto das nossas emoções sendo purificadas por esse sangue. E o sangue de Cristo também nos marca exteriormente, por fora, com propriedade que somos dele. A Bíblia declara que você não foi comprado não com prata e ouro, mas pelo precioso sangue dele derramado naquela cruz. Você pertence a Deus. Você é propriedade dele. Por isso que o diabo tenta destruí-lo. É por isso que o diabo tenta acabar com sua vida, porque você pertence a Deus. Sabe de uma coisa? Um ladrão não entra dentro de uma casa para roubar coisas que não possuem valor. Então o diabo só ataca aquilo que possui valor para Deus. Você possui valor para ele. E o Espírito Santo se move em você. Então, permita com que o sangue do Cordeiro venha ser aplicado sobre a sua vida. Você pertence a ele. Você foi comprado. Cristo pagou um alto preço pela sua vida, assumindo o seu lugar naquela cruz. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa, gente. Agora, existe também outros aspectos dos significados para os judeus. Como eu disse, o significado geral é livramento da morte e também o significado da Páscoa para o judeu significa libertação da escravidão. Tá certo? Eu só tenho aqui poucos minutos, mas eu vou aproveitar esses minutos para orar. Amanhã eu vou dar continuidade a essa mensagem, tá bom? Amanhã provavelmente essa mensagem vai ser continuada em forma de entrevista. Mas eu espero que aqui nós tivemos dois pontos importantes. Páscoa, na experiência de Adão e Eva, significa que só Deus pode cobrir nossa culpa. Então você tem que correr para Ele, tem que buscar Ele. Em segundo lugar, significa que Ele nos livra da escravidão. Em terceiro lugar, Ele nos livra da morte. Não apenas da morte eterna, mas do medo da morte. É isso mesmo. Você sabia que o maior medo do ser humano hoje é o medo da morte? Porque ele não sabe para onde ele vai, quando ele não tem uma consciência daquilo que Deus fez por ele. Você quer ter um coração seguro? A morte pode até ranger os dentes para você, mas se o seu coração e sua vida estiver em Cristo, ela não poderá devorar a sua vida eterna. Ela pode atingir seu corpo físico, mas se você estiver em Cristo, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Amém? Que você receba essa palavra. Você deixe com que ela se espalhe como um vento impetuoso por todos os corredores da sua alma. E permita com que ela transforme e liberte cada aspecto do seu ser e realidade. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa que acompanhou a gente, que está ligada com a gente, tá? Obrigado a todos que estão ligados conosco, que enviaram suas mensagens pelo WhatsApp também. Muito obrigado, tá? Vamos orar e agradecer por todos que estão acompanhando nosso programa, tá certo? E amanhã eu recebi uma foto aqui, não tem mais tempo, mas as fotos que nós recebemos aqui amanhã eu coloco, tá, gente? Mas não deixem de enviar as fotos, não deixem. A gente vai colocando aqui, a gente não deixa de colocar nenhuma, tá? Pode na hora o tempo esgotar, mas a gente coloca no próximo programa, tá bom? Então vamos orar? Meu Pai, nós te damos graças, muito obrigado. Tu és aquele que nos cobre, Tu és aquele que nos livra da morte eterna, Tu és aquele, Senhor, que nos livra da escravidão. Então eu rogo e oro para que cada pessoa que ouvir a Tua palavra experimente isso hoje na vida dela. Que ela experimente o sangue de Cristo cobri-la de seus pecados.
Que ela experimente liberdade de toda escravidão. Que ela experimente libertação poderosa. E que essa pessoa também experimente, Senhor Deus, libertação de todo o medo da morte. E ela seja assim